Então, vamos começar. Vamos fazer a nossa prece. Vamos, nesse momento, buscar vincular as nossas mentes, apesar de estarmos distantes, mas pelo pensamento estamos conectados, principalmente com a mente maior do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade amiga que nos assiste, uma vez que nós estamos iniciando esse estudo agora no modo online, que possamos contar com a assistência espiritual deles, o amparo, e que seja um estudo proveitoso para todos nós, se Deus quiser. Então, iniciando mais esse momento, no formato em que nos encontramos, vamos começar nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Estudo de hoje com o senhor Jacques Renan, que ficou responsável pela temática. Nós somos os universitários que vamos ajudar, vamos comentar alguma coisa, caso haja aí um momento cabível. Fica à vontade, Jacques. Bom, todo mundo ouvindo, né? Sim, eu estou. Pronto. Então, dando continuidade à obra, o estudo da obra, né? Triunfo Pessoal, da Joana Edivaldo. O capítulo é Enfrentamentos, né? E o tópico é a luta contra as paixões primitivas. Sobre o triunfo pessoal, esse livro ele aborda a importância do autoconhecimento, né, do processo de individuação como caminhos para a realização pessoal. Através da psicoterapia, segundo Joana, os indivíduos são incentivados a superar traumas e dificuldades, utilizando os arquétipos junguianos e o inconsciente coletivo para promover o crescimento pessoal. A busca pela saúde integral e o equilíbrio emocional são enfatizados na obra, né? Assim como o desenvolvimento moral e espiritual, destacando então a religiosidade e a fé como elementos essenciais para a transformação, para essa transformação propostas, e a felicidade também. Então, sobre a obra, sobre esse capítulo, Enfrentamentos, a ideia central é que o processo de individuação e autoconhecimento, ele exige, né, da gente que a gente enfrente os nossos conflitos internos, né, medos, paixões primitivas, promovendo essa transformação pessoal que leva ao crescimento emocional e espiritual, através da conscientização dos arquétipos e da luta contra os impulsos negativos, é que o ser humano é incentivado a superar suas limitações, substituindo reações instintivas por sentimentos nobres, o que resulta em uma vida mais equilibrada e significativa. Então, essa aqui é uma síntese, né, do Enfrentamentos, que já tem o primeiro tópico falado, acho que o segundo, o primeiro tópico, o segundo é o que eu vou falar hoje, que é a luta contra as paixões primitivas, né? O próximo é o vir a ser, o nome do tópico. Então, hoje a gente vai falar sobre a luta contra as paixões primitivas. Na verdade, é o meu olhar, né? Eu como leigo no assunto, né? Então, o meu entendimento acerca desse tópico. E aí eu fiz o que eu já costumava fazer lá no NUSE, né? Eu separei aqui 8 pontos, né? Nesse tópico eu considerei 8 pontos que são principais, né? E eu vou fazer a análise, enfim, a análise desses pontos, e aí vocês ficam à vontade para fazer comentários, etc, etc. Tá bom assim? Pode ser assim, doutora? Por mim, pode. Ok? Todo mundo? Pronto. Então, assim, o primeiro tópico é a luta contra as paixões primitivas, né? Joana, ela inicia esse tópico com a ideia de que uma psicoterapia eficiente
ela não apenas resolve os conflitos emocionais, mas também trabalha as paixões primitivas, né? Transformando impulsos inferiores em emoções harmoniosas, né? A luta contra essas paixões implica no enfrentamento de instintos agressivos e impulsivos que emergem do inconsciente, muitos dos quais são herdados ao longo da evolução humana, né? Então, aqui a causa de muitos males, ela faz referência a esses impulsos, né, que são gerados por essas paixões primitivas, né? E ela orienta no sentido de se conhecer e de entender, né, a origem dessas paixões primitivas. Alguém quer falar algo sobre esse tópico? Mais à frente tem alguns exemplos também que a gente pode aprofundar, se ninguém quiser falar nada, se alguém quiser só me atravessar aí. Imagens arquetípicas e inconsciente. Esse outro ponto que eu separei fala sobre a psique humana, que é considerada como possuindo imagens arquetípicas, né? É o segundo parágrafo, se não me engano, o terceiro. Elementos do inconsciente coletivo que refletem padrões universais de comportamento, né? A Joana traz Jung nesse, nesse aspecto. Então, o texto ele cita Allan Kardec, e diz assim: referindo-se à superação dos instintos primitivos como um processo de conscientização e transformação interna, onde a razão e a lógica têm um papel fundamental no controle desses impulsos. Ela começa a se aprofundar na questão dos das paixões primitivas, dos impulsos gerados. E traz aqui a razão e a lógica, né, como um papel fundamental. Ela cita Allan Kardec. E aí a gente fala, eu pelo menos costumo dizer assim, é muito importante a criticidade. E a criticidade, ela tem por base a razão, obviamente, né? Então, a razão aqui ela é apresentada como um meio essencial para diluir e transformar esses impulsos primitivos, muitas vezes agressivos, que fazem parte da natureza humana ao longo da evolução. Então, a razão nesse contexto não é apenas uma ferramenta de controle, né, ou de repressão, mas ele é um instrumento de conscientização, principalmente para nós, né? Ao se tornar mais consciente de suas inclinações negativas, das nossas imperfeições, né, nós podemos direcionar, né, e equilibrar os impulsos que nós muitas vezes sentimos, né, de forma construtiva. E aí a gente está promovendo esse processo de superação dessas paixões primitivas. A lógica, por sua vez, entra como uma força que permite discernir entre comportamentos destrutivos e comportamentos saudáveis, né? Proporcionando autodistanciamento dessas paixões irracionais e dando espaço para a escolha de ações mais equilibradas e harmoniosas. Então, aqui assim, a gente já trouxe mais um pouquinho sobre o que a Joana tenta passar para a gente, a importância da razão nesse processo evolutivo, no processo de autoconhecimento, né? Nessa necessidade de introspecção, a razão que vai, que vai auxiliar junto com a lógica, vai promover o discernimento entre o que é certo, o que é errado, entre o que, não vai, o que nos traz benefícios, entre o que nos traz constrangimentos, entre o que nos traz separações, né? Então, nesse sentido, a razão e a lógica, ela é realmente fundamental no controle desses impulsos, né? Diga, Dora.
eu li certa vez, eu não lembro bem onde, uma orientação com relação a essa questão, porque assim, quando fala em você fazer uma psicoterapia, em buscar um auxílio, isso é muito bom, mas nem sempre a gente faz isso ou tem condições de fazer. E essa criatura, que eu não lembro agora a fonte nem o nome, ela orientava que a gente iniciasse um processo conosco mesmo, de identificação dessas situações. E orientava que a gente mantivesse uma agenda, uma anotação. Fizesse uma anotação do meu comportamento, das minhas atitudes, dos meus instintos, das reações agressivas, aquilo que a gente se sente incomodado, a gente anotasse aquilo ali, o que pudesse sobre, porque quando a gente está vivenciando essas situações, a gente não está usando a razão. Mas quando passa, aí é o momento da gente usar a razão. E esse escrito é bom para a gente olhar e ver que não foi ninguém que disse que eu agi daquela forma, não foi ninguém que disse que isso foi dessa ou daquela forma, sou eu que estou agora me analisando, dizendo, eu vivi esse momento dessa forma, eu agi dessa e daquela forma, e aí começar a fazer essa criticidade disso aí. Por que eu agi assim? Por que eu pensei assim? Por que a minha reação foi dessa forma e tudo mais? Por que isso? Eu lembro que eu não sei se foi justamente nesse simpósio que eu assisti, de um psicólogo, que ele falou de uma criatura que chegou no consultório dele e disse assim: hoje é a minha última terapia e quando eu sair daqui eu vou me suicidar. E aí ele disse que tomou um susto. Você vai cometer... Vou. Quando eu sair daqui eu vou cometer suicídio, não tem nada que resolva isso. E ele disse que ficou preocupado porque o cara estava fazendo um atendimento com ele e sair dali e cometer um suicídio. Ele disse assim. Aí disse que ele ficou um pouco tumultuado, mas veio de imediato a ideia. Bom, já que você vai fazer, então vamos fazer o seguinte. Pegue um papel e escreva tudo o que você vai fazer. Escreva tudo. Como é que você está pensando, fazendo. Mas eu vou ter que. Sim, escreva. Ele disse até para se garantir também, né? E aí o cara pegou e escreveu tudo. Ia sair dali, ia fazer dessa forma, e isso, e aquilo, e tudo, e fez tudo aquilo. Aí, quando terminou, entregou para ele. Ele disse, não, agora eu quero que você leia em voz alta. Não, que você assine. Eu tenho que assinar? Sim, assine. Não é... Você não está dizendo que vai fazer? Tá bom que você assine que você fez isso. É o risco que você vai deixar. E aí, o cara assinou. Quando terminou de assinar, aí ele disse assim, agora leia em voz alta. Aí ele disse, eu vou ter que ler? Sim, leia. Leia em voz alta. E aí, depois de relutar, a pessoa começou a fazer a leitura daquilo que tinha escrito. E lá pela metade da leitura, ele disse assim, eu vou fazer isso comigo? Aí ele disse, não, você que está dizendo, eu não disse nada. Foi você quem disse que ia fazer isso com você, foi você quem escreveu isso aí. Aí ele disse, não, mas... Aí ele disse assim, bom, então o que você acha? A gente agora vai prosseguir a terapia realmente naquilo que você se negou a fazer até agora? Aí ele disse, sim, vamos. Porque aí ele reconheceu que realmente ele estava precisando de ajuda. Antes ele achava que não. E aí, a partir desse ponto, é que vem essa reflexão. Que nesses momentos, a gente, sabe, a gente não está na razão. E aí, às vezes, a gente pensa, a gente age, a gente faz, a gente... E se a gente mesmo fosse franco naquele momento e anotasse, até para depois saber, hoje eu tive essa atitude agressiva com uma pessoa assim, assim. Daqui uma semana eu anoto de novo. Aí, opa, isso aqui está com 7 dias que eu vivenciei isso, de novo. E aí vai anotando para saber com que frequência, com quanta natureza. Eu me lembrei dessa história aí da Joana, falando de uma psicoterapia, em que muitas vezes a pessoa não aceita fazer, não quer fazer, ou não pode fazer, não tem oportunidade, mas que isso todo mundo pode fazer.
Mais alguém quer fazer algum comentário? Vou seguir, mas quem quiser, fala aí. Pois é, Dora, é muito bom exemplo, né? É, então, a Joana, ela traz a razão e a lógica como esse instrumento de conscientização, né? E a gente pode utilizar esse processo de anotar os sentimentos, né, em determinadas situações, principalmente aquelas situações que mexem com a gente, nem tem que anotar em todas as situações, né? Desde as situações que a gente considera agradáveis, como as situações que a gente tem os impulsos, né, esses outros sentimentos, e que muitas vezes a gente não compreende porque os tem. Então, a razão, ela é isso, ela começa a nos auxiliar nesse sentido, para saber a origem, né? E, e a razão, a Joana ainda diz que ela serve como uma chave para o autoconhecimento e para o desenvolvimento moral e psicológico, que é o que você traz aí, né? Porque ela permite anular os sentimentos ou instintos. Na verdade, ela não anula os sentimentos e instintos, mas os integra de forma mais consciente e racional. É a história de a gente admitir, saber que a gente tem imperfeição e a gente conhece as imperfeições que nós temos. E o fato de saber, né, não significa que nós vamos anulá-los, né? Mas nós vamos ter consciência deles. Então, ela não anula sentimentos ou instintos, integra de forma mais consciente e racional, levando a um comportamento mais equilibrado, né? E a lógica, nesse sentido, permite que o indivíduo ele compreenda melhor os seus próprios impulsos, né? Interpretando-os à luz de uma visão mais ampla, mais madura da vida, sabendo que nós temos qualidades, nós temos defeitos, nós temos imperfeições, etc. E a partir do momento que a gente está mais consciente, a gente consegue, teoricamente, fazer escolhas mais alinhadas com esses valores, né? De solidariedade, de compaixão, de amor. Então, a razão e a lógica, ela desempenha esse papel, né, fundamental, segundo Joana, no processo de transformação interior. O terceiro ponto, que fala sobre a origem dos conflitos emocionais, né? Joana, ela sugere que essas tendências negativas, como comportamentos perturbadores e desequilibrados, têm raízes nas dinâmicas familiares e sociais. Então, a relação com figuras como uma mãe castradora e um pai negligente, você trouxe nesse contexto, né? Ou em confrontos sociais intensos, pode desencadear crises emocionais, levando à intensificação de sentimentos de frustração e rejeição. E aí eu vou trazer aqui um contextozinho, já que eu mencionei mãe castradora, né, e pai negligente. Então, a mãe castradora é um conceito que descreve uma figura materna excessivamente controladora, crítica, dominadora, ou dominadora, né? Que impede o desenvolvimento emocional e psicológico saudável do filho, muitas vezes por meio de manipulação emocional, controle excessivo ou imposição de expectativas muito altas, em vez de apoiar a autonomia e a independência da criança, ela pode desencorajá-la e assim criar um ambiente de dependência e de frustração. Aí, nesse primeiro exemplo, imagine uma mãe que constantemente diz ao filho que ele nunca será bom o suficiente ou que suas escolhas não são válidas. Ela sempre tenta controlar até as decisões mais simples dele, como os amigos que pode ter ou as atividades que pode fazer, impondo a ele uma visão rígida sobre o que é certo e o que é errado. É só ele que sabe, né? Essa mãe não permite que o filho desenvolva sua autoestima ou senso de independência, senso de identidade, perdão.
pois ele está constantemente tentando agradá-la e atender suas expectativas, o que pode gerar insegurança, ansiedade, dificuldades em estabelecer limites saudáveis quando adulto, né? Alguém quer comentar algo sobre esse tom? Eu vou falar sobre o pai negligente para não dizer que falei da mãe e não falei do pai. Outro exemplo, o pai negligente, que é Eu já aquele ia que se mostra... perguntar por ele. Hã? Eu já ia perguntar por ele. Pois é. É o negligente. O pai negligente é aquele que se mostra ausente, é indiferente, insensível, principalmente às necessidades emocionais, né? Físicas e psicológicas do filho. Ele pode ser ausente, né? Tanto física quanto emocionalmente, ou mesmo financeiramente. Ou pode ser simplesmente, ou pode simplesmente não dar a devida atenção ou carinho com a criança, deixando a criança lidar sozinha com seus sentimentos e com as suas dificuldades. Um exemplo. Um pai negligente pode ser aquele que raramente se importa com o que o filho está fazendo, não participa das atividades da criança, não oferece apoio emocional quando ela precisa, né? E quando o filho tem dificuldade na escola ou problema com os amigos, o pai simplesmente ignora e diz que a criança precisa se resolver sozinha. Essa ausência de apoio pode gerar sentimento de rejeição, baixa autoestima, sensação de que a criança precisa lutar sozinha no mundo, o que pode afetar seu desenvolvimento emocional e suas habilidades de realização. Esse é o tópico, a origem dos conflitos emocionais, onde a Joana traz a mãe castradora e o pai negligente. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Ninguém, todo mundo tomando chá. Então vamos continuar, porque o tempo está passando. Tem alguma mãe castradora aí perto de vocês? Eu acho que eu acho que a minha mãe foi castradora e eu nunca percebi. Só que agora é tarde. Eu já tenho 42 anos, né? E assim, nos dias de hoje é muito difícil, porque eu trabalho em regime de plantão e eu ainda estou na sala de aula. Nos dias difíceis de hoje a gente tem que agradecer, né? E porque certo tempo eu não estava em local nenhum, estava sendo autônomo. E quando a gente sai de um plantão de 12 horas ou de 24 horas, quem conhece bem os plantões da saúde são pesadíssimos, né? E quando são noturnos é mais estressante ainda, porque você tem que recompensar dormindo durante o dia. E queira ou não, você perde as atividades do seu filho, né? No meu caso, ainda tenho uma mãe, ela está com processos de demência, que precisa muito de mim. E queira ou não, eu preciso, assim, dar atenção a ela. Porque a vida inteira, apesar dela ter sido castradora, ela sempre foi o meu suporte. Eu achei isso interessante, porque isso não se encaixa só em mim, não. Vai se encaixar em muitas pessoas que se dedicam ao trabalho 8 horas por dia e às vezes chega em casa e não tem tempo para o filho, sabe? Às vezes a gente é negligente e nem percebe que está sendo negligente. Não é apenas o aporte financeiro, não é apenas a questão de dizer que tem o vestuário, a alimentação, mas às vezes a gente fica faltando em um pontozinho, como o Jacques falou, né? Pode ser que seja um desses pontos aí pode causar negligência. E infelizmente existe aqueles pais que são totalmente negligentes, né? Que não assumem os filhos, sabe? É bem reflexivo essa passagem que o Jacques fala aí da mãe castradora e do pai negligente. E na minha opinião,
por mais que a mãe seja, acho que é a mãe, né? Aquela coisa da mãe. Por mais que a mãe seja castradora, eu acho assim que muito mais agressivo é o pai negligente, porque às vezes a mãe é dessa forma por excessos e às vezes Ficou muda da Gleice. era isso, era isso. Uhum. Obrigado. Pronto, muito bom. É realmente sobre isso, né? Sobre esse entendimento que a Deleuze fala. Mas essa compreensão de si é muito importante, porque é o primeiro passo a gente compreender que um estudo desse, ele está falando de nós, né? Das nossas, é um convite a gente ter essa consciência, utilizar essa razão. É um convite para a gente despertar. Em nenhum momento é um convite para a gente criticar ou qualquer outra coisa que seja. Então, excelente colocação da Grace, porque é o que a gente faz do que a gente passou, né? O nosso entendimento, ele nos oportuniza isso. Então, esse conhecimento é para a gente compreender. A palavra-chave é compreensão, compreender o pai, compreender a mãe, né? Talvez não tiveram a oportunidade de ter esse conhecimento, esse despertar nesse sentido. Mas que a gente está aqui, a gente tem a necessidade de, uma vez que tem esse conhecimento, de a gente ser o suporte deles, né? Mas que a gente também tome as nossas decisões e entenda a responsabilidade que é o filho como mãe e como pai. Levantou a mão, Denis? É porque era isso que eu ia falar também e acabei esquecendo. Eu não sei se chamaram a atenção a vocês, mas o nome, né? Mãe castradora. Eu achei tão pesado. Eu tentei ir atrás quando eu li, mas eu não consegui. Não sei se Joana pesou a mão, entendeu? Alguém faz um comentário aí, por favor, porque eu achei tão agressivo. A Carlete? Na verdade, esse é um termo mais da psicanálise, né? E como a Joana, as obras dela, ela é muito voltada para essa questão da psicologia, quando fala essa questão da mãe castradora, porque quando a gente pensa no nosso comum, castrar é cortar, né? E não necessariamente, também ele tira mais aquela visão, porque a gente tem aquela ideia de que mãe, amor materno, aquela coisa linda e maravilhosa. E isso não é bem assim. O amor, essa coisa, ela é mais uma construção social, é um aprendizado. Então, às vezes, a gente vai muito pelo que a gente aprendeu da nossa cultura, de que a mãe tem que ser aquela coisa, o amor materno, aquela coisa mais romantizada. Então, quando vai para as teorias da psicologia, tira um pouco assim, esse romantismo, e às vezes a gente acha estranho. E eu falo assim para vocês, enquanto profissional, a primeira vez que eu vi uma mãe que não gostava do filho, eu tive dificuldade de entender. Eu sabia que na teoria isso existia, mas quando eu cheguei a atender, eu fiquei assim, como assim? Não pode, mãe tem que amar o filho. E aí você vai entendendo, sabe? Porque é uma construção social. E aí, para a gente ver esses nomes, digamos assim, alguns termos mais que a gente entende que é mais pejorativo, a gente não consegue associar a figura materna. Mas é isso mesmo. Acho que mais alguém? Verinha. Eu lembrei da obra que nós estudamos, Constelação Familiar, né? Quando trouxe aquele contexto
de uma família, de uma sociedade altamente repressora. Então, naquele momento, era compreensível. E aí vem havendo esse desenvolver. Então, é aquele dito popular, o 888, o 880. Então, a gente está nesse processo de desenvolvimento, não acabado, e nem vai ser assim, vai continuar. Então, de repente, a forma que era tratada, a forma que era a educação se fazia presente dentro dos lares, naquela época dos nossos avós, época dos nossos pais, é bem diferente do agora, né? Mas muitas pessoas, muitos de nós, traz, entre aspas, sequelas dessa repressão de outrora. E para alguns, é porque nós temos a mania de generalizar. Nem todos nós repercute de forma tão expressiva essa castração. Mas muita gente, muitas pessoas, sim. Então, de repente, eu me vejo numa situação em que eu não consigo lidar, e quando eu me direciono lá para o meu passado, eu vejo que tem muito a ver com o meu passado. Aí eu vou entender, eu vou compreender. Bom, por isso que eu me sinto tão... Então, muitos de nós, essa repercussão, ela se apresenta de uma forma mais intensa. Então, essa castração, o Ader falando, né, a mãe dele, eu também vivenciei e vivencio essa experiência, né? Então, era uma coisa de, por exemplo, não poder falar alto. Aí, às vezes, a Dora vai e diz assim, você está falando muito baixo. Aí, qual é que é a ligação? Eu sempre escutei assim. Eu sempre escutei não falar alto. Os outros estão escutando, não sei o quê. Então, eu sempre fui... não fala alto, os vizinhos estão escutando. Então, essa coisa, ela repercute lá na frente, para muitos de nós. Não vamos generalizar. Então, quando se fala nessa castração, podemos ver nesse teor de, em algum momento, não de uma forma bem... o termo castração, cortar, mas essas atitudes que para os nossos entes queridos lá atrás era comum. Repreender o filho, né? Fecha tuas pernas, tu só senta com a perna aberta. Então, essa coisa que repercute lá na frente, para muitos de nós, repercutiu. Mas não é que tenha sido certo ou errado. Era o momento, né? É uma aprendizagem, é uma evolução. A gente falou no capítulo passado sobre esse ponto também da evolução, né? Nós vivenciamos, tanto materialmente como espiritualmente, nós estamos inseridos num processo de evolução. Então, à medida que eu vou tendo essa oportunidade de conhecer, de entender, de acolher, de respeitar, então, vai se desenvolvendo um novo ser, né? Um ser mais forte, mais seguro. A gente vê quantas crianças, quantos jovens, quantos adolescentes são muito inseguros, e às vezes a gente se questiona, mas por que essa insegurança? E aí, se a gente for ver lá atrás, tem assim
uma relação, né, com o ambiente que aquela pessoa está inserida. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Arlete? E assim, só trazendo mais a questão para a doutrina espírita, né? Às vezes a gente vê que mãe e filho tem algum ajuste que precisam de encarnações anteriores, que, por exemplo, às vezes até não lembro bem a obra, se eu confundi de obra, mas assim, de situações, por exemplo, de abortos espontâneos, é quando o espírito já está em conflito com aquele corpo, porque tem conflitos anteriores de vidas anteriores. E às vezes quando nasce, né, que a criança é difícil e a mãe tem dificuldade de amar, às vezes também é de já sentimentos trazidos de encarnações anteriores, que naquela encarnação eles vieram como mãe e filho justamente para tentar aprender a se amar. E muitos não aprendem, né? Então também a gente tem que ver essa questão. Muito boa a discussão. Olha, mãe é uma instituição e é tão forte que a gente não tem coragem nem de falar sobre ela. Continua aí, Dora. Eu lembrei de uma situação que eu conheci quando eu era ainda jovem, estudava em Juazeiro, eu estudava no Colégio Franciscano, e tinha uma diretora, nossa, a dona Geli, nunca esqueci o nome dela. Ela namorava um rapaz já há muitos anos e nunca casaram porque a mãe não permitia que ele casasse. A mãe exigia que ele dormisse com ela na cama todas as noites. E quando ele falava, quando a dona Geli conversava com ele, ele chegava um pouco mais resolvido em casa e dizia que ia se casar, e ela dizia, eu estou passando mal, vou morrer, você vai me matar. E ele ficou nessa situação que ele chegou a dizer para ela, e ela disse isso para a gente contando, que ele não tinha coragem, ele tinha medo de tomar uma atitude e ela morrer e ele ficar se sentindo culpado. E o resultado disso é que ele morreu, não casou com a dona Geli, e a mãe ficou. Então, para mim, esse é um exemplo assim, máximo de castração de um ser, de não permitir que ele siga a vida dele, que ele tenha as escolhas dele, de querer o filho ali para si, sei lá, eu acho que aí já é até doentio. Sabe Deus as ligações do passado dele, mas agora era outro momento, né? De mãe e filho. É, é incrível, mas é isso mesmo, viu, Aderglis? É castração mesmo. Mas, assim, diz mais sobre talvez, a incapacidade, a incompreensão, né? Enfim, mas... E a gente Mas, tem em vários níveis desse tipo de comportamento, né? E com E o mais, o mais frase clássica da inglês, é para o seu bem. é, Estou fazendo isso para o seu a bem. criatura se submeter, né? Se É, submeter a isso. mas às vezes, Dora, também é tão doentio que Jax e meu povo aí querido, é tão doentio que às vezes não é só com a namorada, com o namorado, não. Às vezes é com amigos, às vezes é com colegas de trabalho, sabe? Parece assim que a mãe acha que o filho é propriedade dela, sabe? Eu fui castrado, eu tenho certeza. Ai, porque assim, eu não tenho amigos e hoje em dia eu sou até difícil. Olha o que a Verinha falou. Você reflete, né? No depois. Hoje em dia eu tenho dificuldade de me relacionar com amigos porque eu era proibido, essa era a palavra correta. Proibido de ter amigos. Porque, segundo ela, o Jacques acabou de dizer, né? A palavrinha mágica, a desculpa clássica, era para o meu bem.
Então, assim, eu, Adergleice, hoje em dia, sou uma pessoa que fui completamente moldado pela minha mãe. E eu tenho certeza que existe muitos Adergleissons por aí e que sabe que é errado, mas sabe não consegue nem sair mais dessa bolha. É bem interessante esse nosso discurso aqui, viu? Eu ia falar justamente disso, Adergleison, porque como o nosso senso na nossa sociedade, né? Aquela coisa de mãe, como eu já falei anteriormente, aquela coisa de amor, aquele amor bonito, aquela coisa, né? Que é um amor incondicional e tal. Então você fica, não, isso deve ser amor mesmo. Esse é o amor que as pessoas falam. Então a gente fica até sabendo o que é amor. E aí você fica, gera um sentimento de culpa, como o exemplo que a Dora colocou. Vai que o cara sai de casa e a mãe passa mal de verdade e chega a fazer algum. E esse é um sentimento de culpa que ele ia levar para o resto da vida. Então, gera um sentimento, uma dependência emocional muito grande. Então, até perceber que você está num ciclo doentio é muita ajuda, às vezes, de amigos, de terapia, porque sozinho é muito difícil de perceber, muito difícil mesmo. Tem um livro aqui de um médico que eu li há um tempo atrás, de vez em quando eu dou uma olhada nele, Quem Ama Não Adoece, que ele fala de pessoas que não conseguem viver sem reter as pessoas em torno. Aí não é só com relação à mãe. Então, é aquela pessoa que ela gosta de estar doente porque está todo mundo perto. Na hora que ela fica bem, que diz assim, todo mundo vai estar, agora está tudo bem, agora vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar do nosso trabalho. Ela, eu tenho para morrer. Aí ela adoece de novo, porque ela não quer que... Não, eu quero todo mundo aqui perto de mim. Então, eu acredito que tenha mais ou menos uma relação com essa condição dessa mãe castradora, que faz com que o filho, nessa situação da dona Angeli, tivesse medo, sei lá, e se eu realmente decidir casar, sair e ela morrer, como é que eu vou ficar? É isso. Muito bom. Esse é um Eu tema. penso que. Diga, Desculpa aí, Rosa. Joyce. Não, pode falar, Rosa. Eu penso na história do livre-arbítrio e na questão da responsabilização. Vou jogar a culpa toda na minha mãe. Que responsabilidade eu tenho diante dessa situação? Que fatores eu poderia desenvolver diante da situação? E eu não fiquei olhando para os meus pais, eu fiquei olhando foi para mim. Como eu sou enquanto mãe? Que tipo de mãe eu sou? Porque, na verdade, jogar para o outro é muito fácil. Nossa, é a coisa mais fácil que tem no mundo. E que responsabilidade eu tenho diante daquilo que eu passei e daquilo que eu vou não reproduzir, mas eu vou fazer? É preciso refletir sobre isso. Bom, eu sou assim porque minha mãe fez isso, tá? E eu vou reproduzir a mesma coisa, tal e qual? Qual é a minha responsabilidade diante dessa situação? Até que ponto eu tenho responsabilidade diante de tal situação? Acho que é a questão a ser refletida também nesse viés. Porque eu dizia assim, eu sou hoje assim por causa da minha mãe, por causa do meu pai. Cara, isso é muito massa. Mas e a minha responsabilidade diante das minhas decisões? Eu estou aqui só para reproduzir aquilo que eu recebi? É um ponto a gente pensar. Não na questão de dizer assim, mas eu sou assim por causa disso. Tá, beleza, e aí? O que você vai fazer com isso? Vai reproduzir tal qual? Ou vai tentar quebrar? Eu não li o livro Constelação Familiar, eu tenho ele. Eu ficava doida com vontade de assistir, de participar, mas dia de domingo é muito complexo para mim. E aí, diante disso, alguma coisa que eu já vi de filme, alguns comentários do... Esse nome do cara? Andrei Moreira, ele fala dessas questões da constelação,
e de que eu posso fazer diferente. Vem um sistema, eu sou professora. Tudo que foi feito até hoje fica impregnado em mim porque eu passei por esse sistema de ensino. Eu vou ser igual àqueles que me fizeram sofrer? Por quê? Porque eu não posso ser diferente? Porque eu não posso tentar fazer de alguma forma em que a interação exista, mesmo sendo dificultoso, porque você ouvir certas coisas de um estudante é assim meio que um tapa na cara para tu acordar e dizer assim, realmente ele está certo, eu preciso melhorar nessa questão bem aqui. Então, quando antes era dada uma oportunidade dessa aos estudantes, de falarem o que sentem, é bom, mas é pauleira, porque a gente tem que se colocar no sentido de se melhorar. Porque jogar a culpa, não, eu sou assim porque meus professores foram assim. Eu sou assim porque meus pais me colocaram assim. Vitimista? Não, a gente precisa acordar. Bom, tenho isso, sofri isso, passei por isso. O que eu posso fazer agora? Não posso mudar nada? Ou eu posso mudar uma vírgulazinha de lugar para mudar o sentido da frase? É só para a gente pensar. Muito bom. Muito bom, Rosa. Antes das meninas falarem, é assim, na verdade, o que a Rosa está colocando é o nosso ponto para o próximo domingo. Porque o que aqui nós estamos conversando é sobre essa conscientização, né? É buscar a origem de alguns sentimentos, de alguns impulsos que muitas vezes a gente não sabe qual é a origem, né? Então a gente tá tentando tirar um pouco daquele dogma que eu imputo como um dogma, né? Porque a mãe é quase que santificada numa sociedade que a gente não pode questionar em absoluto, né? Mãe, pai, etc. Nada. Eu acho que é nesse sentido que a gente está conversando. E daí, usando, como Joana fala, a razão e a lógica, nós vamos conseguir entender, bom, então isso quer dizer que esse sentimento vem dessa situação específica e isso vai me gerar uma compreensão, um equilíbrio maior. A responsabilidade, como bem a Rosa colocou, é sim, e nunca vai deixar de ser nossa. Nós somos responsáveis, né? E muito bom, a Rosa já fez o ponto futuro da nossa continuidade da nossa discussão. Foi mal, gente. A Scarlett, a Carlete. Pronto, eu ia falar mais ou menos isso que você está falando, já, porque assim, o que é interessante que a gente vê é que quem sofre com uma mãe castradora não percebe que é mãe castradora. É como eu falei, aí é justamente com os estudos, com outras experiências, é que a gente vai começar a perceber. Mas quem está dentro de um ambiente assim não percebe. Por exemplo, eu não conheço o Ader Gleison, né? Mas provavelmente ele veio me estar dizendo isso agora, porque ele está percebendo isso a gente discutindo, mas na época ele não percebia. Por quê? Porque ele ouvia muito, é para o seu bem. Então, o que ficava incutido? Não, é porque realmente é para o meu bem. No fundo, sentia aquela raivazinha, sentia aquele desconforto, mas dizia, não, eu tenho que respeitar a minha mãe. E pronto, ficava por isso e respeitava e acabou-se. Entende? Aí, com o passar do tempo, é que a gente vai ver que alguns dos nossos comportamentos, como o que a Vera colocou, nessa questão, não fale alto, aí hoje ela tem dificuldade de falar alto, ela fala baixo, aí você vai atrás, não, foi por isso. Então, é interessante a gente voltar, porque muitos dos comportamentos que a gente tem hoje são explicados pelo que a gente já passou, e que na época a gente não percebia, era o certo, era o normal, e era o que eu tinha e acabou-se. Mas a gente vê que em algumas pessoas realmente tem uma sequela maior, outras não, como a Vera bem colocou. Verinha? Isso que vocês estão trazendo, essa constatação, né, o que a gente está trazendo hoje. Sim. Claro que a partir do momento que eu vou entendendo isso, aí a responsabilidade é minha de fazer o que com isso. Sim. Mas enquanto eu não entendo, eu sofro. Eu não consigo entender porque eu sou insegura pra caraca. Eu não consigo entender porque eu tenho medo de tudo. Eu não consigo. Aí uma série de coisas. Aí, de repente,
eu vou tendo contato com um profissional, eu vou descobrindo à medida que eu estudo, e aí eu vou, mas isso aqui, então, eu vou trabalhar em mim, isso aqui eu vou ter que mudar, eu não posso viver a minha vida toda assim. Então, repercutiu em mim a forma que eu fui direcionada, que eu fui criada, que eu fui... Poxa, mas agora eu tenho que fazer a minha parte daqui adiante. Mas eu preciso, primeiramente, porque até então eu não sabia o que era que acontecia. Como a Carlete falou agora, o Ader desconhecia. Eu, até pouco tempo, muitas coisas que eu tenho, eu não entendia por que eu tinha. Então, tem coisas que eu não tinha a mínima ideia de que se tratava. E aí, para eu poder sair desse ciclo, eu preciso conhecer o que está por trás, por que acontece isso. Então, aí a responsabilidade passa a ser minha, porque eu estou consciente. Eu estou consciente do que realmente eu não posso ficar só culpando os outros, porque agora eu sei. Então, sou eu. E o interessante, eu nem levantei a mão, mas vou logo falando aqui. O interessante é que é tão delicado esse conteúdo, porque a gente tem que ter uma maneirazinha para falar, porque se a gente conversa, olha, fulano, você está perdendo demais, sabe? Solte ele, deixe ele um pouco mais livre, dê liberdade um pouco mais para ele, acompanhe de longe, dê autonomia. Aí a pessoa talvez até não goste. E pelo outro lado, se a gente falar com a pessoa, olha, fulano, te solta, te libera, não deixa tua mãe te prender tanto, viva a tua vida, faz o que tu quer, faz o que tu gosta com responsabilidade. Aí às vezes a pessoa é de também não compreender. E essa coisa assim da culpa. Olha o assunto lá do nosso encontro lá, Dora. A culpa, né? A gente vai ficar se martirizando, sabe? Se acontece algo com a minha mãe, como foi o exemplo que a Dora falou, eu vou me culpar. Mas, ao mesmo tempo, eu posso me culpar por algo que eu não consiga tomar como atitude. Mas, sabe, é tão delicadinho ali o ponto correto, sabe? É, 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 é difícil entender ali o X da questão, onde encontra ali os 4 pontinhos do X, sabe? É de se refletir. Muito obrigado pela conversa de hoje. Né? Muito bom, muito bom. Esse capítulo, o enfrentamento, ele fala do enfrentamento, o nosso enfrentamento desses sentimentos, né? Que vai, como Joana coloca, vai permitir uma maior consciência, compreensão e nos dá força, porque a gente fala sobre entender, né? Compreender o porquê de determinados sentimentos, de determinadas situações que nos travam ou que nos impulsionam para algo não muito legal. Enfim, mas não necessariamente o conhecer significa que a gente vai avançar, porque às vezes é uma situação tão enraizada que mesmo com consciência é difícil a gente dar o próximo passo. Mas é uma discussão muito boa mesmo, a ponto de a gente dividir esse tópico, né, Dora? E aí, como a Rosalinda colocou, no próximo domingo, a gente fala um pouco sobre a responsabilidade, a partir do momento que a gente tem a consciência, a responsabilidade de agir e de buscar, muitas vezes, condições para fazê-lo, né? Por isso a Joana fala da psicoterapia, né? E aí, Dora, eu acho que nós chegamos no horário e você quer fazer alguma consideração e os demais? Se alguém quiser, ficar à vontade, eu estou satisfeita.
Eu quero agradecer porque, primeiro, a abertura do sábado ser online, aliás, perdão, do domingo. Eu sempre quis participar desse grupo, mas nunca tive a possibilidade de me deslocar fisicamente para participar do grupo. Segundo, por essa discussão me contemplar em muitas questões vivenciadas ultimamente. E terceiro, de entender hoje um pouquinho mais do que é esse autoconhecimento, que é esse momento da gente olhar para trás, ver por que somos assim, e daí, diante do porquê eu sou assim, sair do que foi a influência disso, que é a causa, e a partir desse momento eu tentar me melhorar diante disso. Muito obrigada pelo estudo de hoje. Só essa sua fala, Rosalina, já valeu essa mudança. Porque o que eu vi hoje aqui foi um momento de muitas trocas, e isso é que importa para a gente. A gente se reunir com 2 ou 3 pessoas, como a gente comentou lá no NUSE, é quase que um egoísmo, a gente fica fechar ali só entre a gente. E aí a gente está abrindo grupo, vamos continuar divulgando os vídeos e tudo mais, e quem for chegando, que quiser participar, maravilhoso, adorei. Faltou o chá, só isso. A Sol perdeu, o Sol, você perdeu um chá delicioso que tinha, meu Deus. E eu fiquei pensando naquele chá que tem no Humberto de Campos, que tô doida para ir lá de novo para tomar. O chá gostoso que tem no Humberto de Campos. Bem-vinda, meu amor. Meu Deus, o chá de lá, até hoje eu sinto gosto. E fico me lembrando da palestra e o chá depois. Se ninguém mais quiser falar, você pode encerrar, viu, Jacques? Fazer sua prece. Pronto, mais ninguém? Então vamos lá, né? Primeiro convidar a todos, né, para no próximo domingo a gente dar continuidade a esse assunto, né? Que é muito legal a gente está conversando e isso nos auxilia com esse propósito do autoconhecimento, né? E vamos agradecer a espiritualidade amiga, que nos auxilia sempre, que nos ampara, que nos mostra sempre, incentiva o caminho do bem, ao caminho do autoconhecimento, e que a gente possa, nessa semana que se inicia, né, refletir sobre e ter a coragem, né, de colocar em prática, buscar as condições necessárias, colocar em prática os ensinamentos, né, aqui trazidos por Joana, né, Edivaldo, e desejar muita luz, muita paz e muito amor para todos, graças a Deus.